Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, continuando o que a gente começou no episódio anterior sobre o início de dois reinados aí com a tribo de Israel e agora de Judá, né? Não tribo de Israel, o povo de Israel e a tribo de Judá, que é o reinado de Roboão e Jeroboão. Agora a gente vai ver todo o desenrolar dessa história lendo hoje 1 Reis 13 e 14 e 2 Crônicas 11 e 12. E no final a gente vai fazer a nossa análise de tudo que a gente vai ler hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia em 1 Reis 13. O homem de Deus que veio de Judá. Quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso, veio de Judá um profeta do Senhor e caminhou em direção do rei. Então, por ordem do Senhor, o profeta gritou: Ó altar! O Senhor diz que um menino chamado Josias nascerá na família de Davi, e ele sacrificará em cima de você, ó altar, os sacerdotes dos altares idólatras que estão nas montanhas e que vieram aqui para queimar incenso, e ossos humanos serão queimados sobre você. Então deu uma prova de que o recado vinha do Senhor. Este altar se rachará, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão no chão. O rei Jeroboão ficou muito irado com o que o profeta havia dito. Ele deu ordens para os seus guardas: prendam este homem, e estendeu a mão contra ele. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado naquela posição, e ele não podia puxar o braço na posição normal. No mesmo momento, apareceu uma grande rachadura no altar, e as cinzas se espalharam, exatamente como o profeta disse que iria acontecer. Esta era a prova de que o homem de Deus tinha falado em nome de Deus. Então o rei disse ao homem de Deus: ore por mim e peça ao Senhor, o seu Deus, que o meu braço se movimente novamente. Então o homem de Deus orou ao Senhor e o braço do rei ficou bom novamente. E o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo, descanse um pouco e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus disse ao rei: mesmo que você me desse a metade do seu palácio, eu não entraria nele, nem comeria pão ou beberia água neste lugar, porque o Senhor me proibiu de comer qualquer coisa ou beber água enquanto estou aqui, e não posso voltar para Judá pelo mesmo caminho. Então ele voltou por outro caminho a Betel. Acontece que havia certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos foram para casa e contaram ao pai o que o homem de Deus de Judá havia feito naquele dia e o que ele tinha dito ao rei. Por qual caminho ele seguiu? Perguntou o velho profeta. E seus filhos mostraram a ele por onde o homem de Deus tinha ido. Depressa, selem o jumento, disse o velho aos filhos. E quando eles selaram o jumento para o pai, ele montou e foi atrás do homem de Deus até que o encontrou assentado debaixo de um carvalho. É você o homem de Deus que veio de Judá? Perguntou o homem. Sim, sou eu, foi a resposta. Então o velho profeta disse: venha para casa comigo e coma alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, porque não tenho licença para comer nem beber água neste lugar. O Senhor me deu esta ordem: não coma pão, nem beba água ali, nem volte pelo mesmo caminho por onde você veio. Porém, o profeta idoso disse: eu também sou profeta como você, e um anjo me deu uma mensagem da parte do Senhor. Faça-o voltar com você para a sua casa para comer pão e beber água. Mas ele estava mentindo. Então o homem de Deus voltou com ele e comeu e bebeu água em sua casa. Então, enquanto estava sentado à mesa, veio uma mensagem do Senhor ao profeta idoso, que o havia feito voltar, e ele falou ao homem de Deus de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você.
Porém voltou e comeu pão e bebeu água no lugar em que eu disse: não coma pão nem beba água. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o jumento em que o profeta ia montar, e ele partiu de novo. Mas no caminho apareceu um leão, atacou e o matou. Mas no caminho apareceu um leão, atacou e matou o homem, e o seu corpo ficou estendido ali na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. Os que passaram e viram o corpo deitado e o leão parado calmamente ao lado dele contaram o fato em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando ele ouviu o que tinha acontecido, disse: é um homem de Deus que desobedeceu à ordem do Senhor. O Senhor cumpriu o que tinha dito, fazendo que o leão o matasse. Então o profeta disse aos seus filhos: aprontem o meu jumento, e eles o fizeram. Ele foi ao encontro do corpo caído na estrada, e o jumento e o leão ainda estavam ali ao lado dele, pois o leão não havia comido o corpo, nem atacado o jumento. Então o profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade para lamentarem por ele e o enterrarem. Ele colocou o corpo em seu próprio túmulo e lamentaram por ele, dizendo: ah, meu irmão. Depois de enterrá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, quero que me enterrem no túmulo onde está enterrado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele, porque o Senhor disse a ele para clamar contra o altar que está em Betel, e a maldição que ele trouxe contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria certamente se cumprirá. Apesar do aviso do profeta, Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos. Ao contrário, ele nomeou mais sacerdotes entre o povo comum para oferecer sacrifícios aos altares idólatras. Qualquer homem que quisesse podia ser sacerdote. Este foi um grande pecado da casa de Jeroboão, o qual o levou à destruição e à sua extinção da face da terra. 1 Reis 14. Então Abiás, filho de Jeroboão, ficou muito doente. Jeroboão disse à sua mulher: arranje um disfarce qualquer para que ninguém a reconheça, e vá procurar o profeta Aiás em Siló. Ele é o homem que me disse que eu seria rei. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos de figo e uma garrafa de mel, e pergunte a ele o que vai acontecer ao menino. Assim, a mulher de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló. Aías já estava muito velho e não podia mais ver, mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a respeito do filho dela, pois ele está muito doente. Assim e assim você falará a ela. Quando ela chegar, vai fingir ser outra. Quando Aías ouviu que ela estava na porta da casa, gritou lá de dentro: entre, esposa de Jeroboão. Por que está fingindo ser outra pessoa? E ele continuou: tenho notícias tristes para você. Vá dizer a Jeroboão este recado da parte do Senhor, o Deus de Israel. Tirei você do povo e fiz de você rei de Israel, o meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e dei esse reino a você. Porém, você não obedeceu aos meus mandamentos, como o meu servo Davi. O desejo do coração de Davi era de sempre me obedecer de todo o coração e fazer somente o que eu aprovo. Mas você foi pior do que todos os outros reis antes de você, e fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e recusou-se a me reconhecer. Por isso, trarei desgraça sobre a casa de Jeroboão e destruirei todos os seus filhos do sexo masculino em Israel. Varrerei a sua família como se varre o esterco de um estábulo. Dou minha palavra de que os que são da família de Jeroboão e morrerem na cidade serão comidos pelos cães,
e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves. O Senhor falou. Depois, Aías disse à esposa de Jeroboão: Volte para casa, e quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará a morte dele e o sepultará. Ele é o único membro da família de Jeroboão que terá um fim tranquilo, pois este menino é o único da família de Jeroboão de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. E o Senhor colocará um rei sobre Israel que destruirá a família de Jeroboão. Este é o dia, sim, agora mesmo. Então o Senhor agitará Israel como uma cana de junco se agita de um lado para o outro numa corrente de água. Ele arrancará o povo de Israel desta boa terra que tinha dado a seus antepassados e o espalhará para além do rio Eufrates, porque o povo provocou o Senhor com os postes sagrados. Ele vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez todo o povo pecar junto com ele. Então a esposa de Jeroboão voltou para Tirza, e assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram, e houve muito choro por causa da morte do menino naquela terra, conforme o Senhor tinha dito por intermédio de seu servo Aías, o profeta. Os demais acontecimentos das atividades de Jeroboão, suas guerras e as outras atividades do seu reinado estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou 22 anos, e quando morreu e foi sepultado com seus antepassados, seu filho Nadab foi o sucessor do seu trono. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, era rei em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e ocupou o trono durante 17 anos em Jerusalém, a cidade que, no meio de todas as tribos de Israel, o Senhor tinha escolhido para dedicar ao seu nome. A mãe de Roboão era Naamã, uma amonita. Durante o reinado de Roboão, o povo de Judá provocou a ira do Senhor com os pecados que cometeu, pois os seus pecados eram piores do que os pecados dos seus pais. Eles construíram altares idólatras, estátuas e imagens em cada monte e debaixo de cada árvore frondosa. Por toda parte havia prostitutos culturais nos lugares pagãos de adoração, e o povo de Judá ficou corrompido com as práticas detestáveis das nações que adoravam deuses falsos, nações que o Senhor tinha expulsado de diante do seu povo. No quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou e conquistou Jerusalém. Ele entrou no templo, no palácio e roubou tudo o que encontrou, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Então o rei Roboão fez escudos de bronze para substituir os que foram roubados e o entregou à guarda real do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas desfilavam diante dele com os escudos e depois os devolviam à casa da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Nunca deixou de haver guerra entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Davi. A mãe dele era a amonita Naamã, e o seu filho Abias reinou em seu lugar. Segunda Crônicas 11. Depois de chegar a Jerusalém, Roboão reuniu os exércitos da tribo de Judá e de Benjamim. Ao todo, 180.000 homens fortes e escolhidos, e declarou guerra contra o restante de Israel, tentando com isso unir o reino em torno dele. Porém, o Senhor disse ao profeta Semaías: Vá e diga ao rei Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor: Não lutem contra os seus irmãos, voltem para casa, porque eu é que planejei esta revolta. E eles obedeceram ao Senhor e se recusaram a lutar contra Jeroboão. Roboão ficou morando em Jerusalém e construiu as seguintes cidades para a defesa de Judá: Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques,
Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Também reconstruiu e melhorou as fortalezas e colocou nelas grupos de soldados com os seus oficiais. Encheu os depósitos com alimento, azeite de oliveira e vinho. Em cada cidade armazenou escudos e lanças para melhor proteção delas. Assim, Judá e Benjamim ficaram fiéis a ele. Os sacerdotes e levitas das outras tribos de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram as suas pastagens e bens e se mudaram para Judá e Jerusalém, pois o rei Jeroboão mandou todos eles embora, dizendo que deixasse de ser sacerdotes do Senhor. Ele havia indicado outros sacerdotes no lugar deles, e os novos sacerdotes fizeram o povo adorar imagens em lugar de Deus e oferecer sacrifícios a ídolos de bodes e de bezerros que ele havia colocado nos montes. De todas as tribos de Israel começaram a mudar-se para Jerusalém aqueles que desejavam adorar com toda a liberdade o Senhor, o Deus de seus antepassados, e oferecer sacrifícios a ele. Eles fortaleceram o reino de Judá e apoiaram o rei Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Durante esses 3 anos, Roboão andou nos caminhos de Davi e Salomão. Roboão casou-se com sua prima Maalate. Ela era filha de Jerimote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abiail, filha de Eliabe, neta de Jessé. Desse casamento nasceram 3 filhos: Jeus, Semarias e Zaão. Mais tarde, ele se casou com Maaca, filha de Absalão. Maaca teve os seguintes filhos: Abias, Ataí, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que as outras esposas e concubinas. Ao todo, ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Abias, filho de Maaca, era o preferido de Roboão e foi colocado como chefe entre os seus irmãos, com o desejo de fazer dele o próximo rei. Com muita sabedoria, ele espalhou os outros filhos pelas cidades fortificadas da terra de Judá e de Benjamim, e deu a eles muito dinheiro e alimentos, e arranjou para que cada um deles tivesse diversas esposas. Segunda Crônicas 12. Mas assim que Roboão adquiriu fama e se tornou poderoso, ele e o povo abandonaram a lei do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, o rei Sisaque do Egito atacou Jerusalém no 5º ano do reinado do rei Roboão, com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros e um enorme número de soldados de infantaria formado de egípcios, líbios, suquitas e etíopes. Ele tomou as cidades fortificadas de Judá e, dentro de pouco tempo, chegou a Jerusalém. Então o profeta Semaías se encontrou com Roboão e com os líderes de Judá de todas as partes do país, pois eles tinham fugido de Sisaque para Jerusalém, porque ali era mais seguro. O profeta Semaías disse a eles: Assim diz o Senhor: Vocês me abandonaram. Por isso eu abandonei vocês e eu os entreguei nas mãos de Sisaque. Então o rei e os líderes de Israel se humilharam, confessaram seus pecados e disseram: O Senhor foi justo no que fez. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, mandou Semaías dizer: Já que vocês se humilharam, não vou usar Sisaque para derramar a minha ira sobre Jerusalém, mas vocês serão seus servos e deverão pagar uma taxa a ele todos os anos, para que aprendam a reconhecer a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras nações. Quando Sisaque, rei do Egito, conquistou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo e do palácio. Levou também todos os escudos de ouro de Salomão. O rei Roboão substituiu os escudos de ouro
por escudos de bronze e deixou o capitão da guarda do seu palácio encarregado para cuidar deles. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas levavam os escudos e depois os levavam de volta para a casa das armas. Quando o rei Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi completamente destruído. Na verdade, mesmo depois da invasão de Sisaque, ainda havia muita coisa boa em Judá. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para lhe manifestar a sua presença. A mãe dele era uma amonita e se chamava Naamã. Ele foi um mau rei, pois na verdade nunca procurou de coração agradar ao Senhor. Os demais acontecimentos da vida de Roboão estão registrados nas histórias escritas pelo profeta Semaías e pelo vidente Ido no registro de famílias. Não deixou de haver guerras entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, seu filho Abias foi o novo rei. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. O desenrolar dessa história aí entre Roboão e Jeroboão, né, gente? Começando ali em 1 Reis 13, né? O homem de Deus que veio de Judá, ele foi até Jeroboão para falar, né? Dar a mensagem para Jeroboão sobre o que ele estava fazendo, né? Recordando o que a gente viu já em episódios anteriores sobre o reinado de Jeroboão. Era um desejo, sim, do Senhor. O Senhor já tinha mostrado para Jeroboão quando ele rasgou as vestes que 10 reinos seria de Jeroboão e 2 ficaria ainda na família de Davi, porque era a promessa que ele havia feito com Davi. Porém, ele havia feito aquele pedido, né, para Jeroboão: olha, eu vou te dar esses 10 reinos, porém você precisa me adorar, você precisa ser fiel a mim. Assim como foi Davi, né? Era só isso que ele desejou. Porém, Jeroboão, com medo de perder o reinado ali, com o povo de Israel indo adorar o Senhor lá em Jerusalém, que era na terra de Roboão, ele criou esses altares idólatras ali para falar assim: olha, é muito longe você ir até Jerusalém, adore aqui. E isso ele construiu bezerros de ouro. Só que isso estava contra o pedido de Deus, né? Então Deus foi lá e fez um pedido para que um profeta fosse, né, até Jeroboão e falasse para ele o que ele estava fazendo de errado e para ele se arrepender, né? Tanto é que ele, quando foi mandar prender, ele esticou o braço e o braço ficou parado, paralisado. E o profeta tinha falado: olha, se essa minha mensagem for do Senhor, esse altar vai se queimar, vai se rachar, né? E vai espalhar as cinzas. E aí que Jeroboão viu que realmente aquela mensagem era do Senhor. Tanto é que ele vai e pediu ali pro profeta, né? Ore por mim, para que o braço volte a movimentar novamente. E aí ele orou, o braço voltou, e Jeroboão chamou ele para ir para a casa dele, né, para comer, beber e descansar. Porém, o Senhor tinha feito, né, um pedido para o profeta: não coma nada e nem beba nada nessa terra. E aí ele falou e foi embora. E não era para ele voltar pelo mesmo caminho. Então, o profeta, né, foi embora. Só que um menino vai e conta para o pai, que também era profeta, que havia um profeta de Deus. E o idoso, né, o profeta idoso, vai atrás. Só que ele mente, né? Aí que mora também, nem mesmo assim, quem caminhava com o Senhor, você pode ter certeza de que é o Senhor, né? Ali ele já se desviou. Tanto é que ele vai e mente para o profeta que ele recebeu uma mensagem e tudo Anjo, mais, né, né? apareceu. Um anjo apareceu e é o momento onde o profeta vai e erra, né? Porque ele acredita, ele confia no profeta idoso de que a mensagem era de Deus, né? Que veio pelo anjo, que ele podia comer, que ele podia descansar, e ele volta. Só que nessa volta ele descobre, né? Pela mensagem de Deus ali por meio desse profeta idoso, de que ele fez a coisa errada.
E aí, quando ele tá voltando realmente pelo caminho que devia voltar, né? O leão mata ele, só que não come ele e nem come o jumento. E aí acontece todo aquele desenrolar por um erro, aonde você vai confiar no que uma outra pessoa fala só porque ele se coloca um título, né? Eu também sou profeta. E aí, aonde tem o deslize aí do profeta. O ensinamento que eu tenho dessa palavra, né, a gente vê aqui, né, um profeta agindo dessa forma, e a gente vai ler também depois no Novo Testamento, Jesus Cristo fala, nem todos que, né, chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E a gente vai ver que a maior briga, né, de Jesus Cristo era com os próprios sacerdotes. Então, assim, as próprias pessoas que defendiam a palavra de Deus quem vão ter mais conflito com Jesus Cristo, né? Então, assim, uma coisa que eu tiro de ensinamento aqui e que é uma coisa que eu ouvi já num culto, que o Espírito Santo não se engana. Então, se ali apareceu, né, se esse profeta na qual não se fala o nome, mas se a ordem que ele tinha, se tinha já sido revelado para ele, não coma, não beba, não vai ser uma revelação de uma terceira pessoa que vai mudar aquilo que já foi Vai falar, revelado opa, para opa, ele. eu me enganei, agora você pode sim comer. Se era para ele comer, se era para ele realmente beber com esse profeta idoso, ele vai ter essa revelação para ele. Então, tipo assim, isso é muito claro. A gente precisa entender isso. O Espírito Santo não se engana. Não há, para um vai falar que tem que fazer uma coisa, para o outro vai falar para fazer outra coisa. Não vai acontecer isso. Se era para mudar o plano ali, se era para realmente ele ir sentar à mesa com esse profeta e ter ali um momento de comer e beber, o Espírito Santo deveria sim falar com ele. De alguma forma, o Senhor deveria falar com ele, não através do outro e ele obedecer. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente viu aqui que foi um profeta na qual foi usado pelo Senhor, na qual ele foi falar com Jeroboão, e eu chamo a atenção aqui no versículo 2 ali, que ele fala inclusive de um rapaz chamado Josias, que vai nascer da família de Davi, e que nesse altar onde Jeroboão estava lá prestando, né, culto, estava prestando idolatria, nesse altar vão ser sacrificados, vão ser mortos os sacerdotes aí, vamos dizer, os sacerdotes errados, os sacerdotes que faziam, né, O culto o para culto outros deuses. para esses deuses, né, para esses idólatras aí. Então ele fala sobre uma visão que a gente vai ler ainda, a gente vai ver sobre quem vai ser esse Josias, que ele vai ser até rei, né, o rei Josias. E ele já falou aqui bem antes, né, de Josias nascer. Então esse realmente ele era um profeta de Deus, só que ele se deixou enganar, né, por uma fala de uma pessoa, como a Sabrina falou, se titulava, né, como profeta e ele falou, se é profeta, então, né, tá falando, né, a palavra de Deus. Mas não, ele mesmo ali estava com Deus, então o Espírito não se enganava, a fala do Senhor não se engana assim de um para o outro, né? E o que me intriga muito, né, que me deixa assim, falar assim, poxa, como, né, que Deus fala através desse profeta idoso, desse profeta que mentiu, né? Então, assim, o que que eu entendo, assim, né, que eu posso ver? Esse profeta, ele pecou, mas não que ele estava desviado. Ele ali, talvez, não dá para a gente entender também, né? Às vezes ali pela vontade de se sentar na mesa com o profeta que estava caminhando com Deus e saber mais. Ou talvez ali por um egoísmo de querer realmente assim, quem será, né? Ou inveja, né? Quem será que é esse tal profeta aí que está falando? Eu sou profeta. Quem que é esse outro aí que está se titulando profeta? Então a gente não sabe por quê, né? Mas assim, ele pecou quando ele mentiu. Mas a gente vê que Deus usou ele para falar pro profeta, É que né, errou. que ele tinha errado. Falou assim: por que que você fez isso? E é legal, eu vejo assim que depois que acontece, né, que morre esse profeta, o profeta idoso reconhece como esse homem caminhava com Deus e ele fala: usa minha sepultura. Ele tem que ser sepultado na minha sepultura e eu quero ser enterrado do lado dele, o meu osso junto com o osso dele.
Então, assim, esse homem, a gente não pode jogar pedras nesse profeta idoso, né? E falar assim, nossa, esse aqui estava no inferno já, né? Estava totalmente perdido. Não, ele pecou, ele errou, ele mentiu. Não sabemos por quê. E o outro profeta, né, deixou ali ser levado por essa mentira. Mas Deus usa esse profeta idoso para falar a verdade e ele reconhece como esse homem realmente era ali usado por Deus, né? E termina ali, né, o 1 Reis 13 falando que depois de tudo isso que aconteceu, Jeroboão ainda não se arrependeu dos seus caminhos, né, e continuou adorando, né, tendo os altares idólatras, né, adorando outros deuses. E daí acontece uma coisa legal, que é o filho de Jeroboão, né, que fala que é Abias, que ele ficou muito doente. E daí, como que é, né? Fala assim, né? Deus vem por amor ou pela dor. E já tinha vida ali pela dor, né? Quando ainda deixou o braço dele lá, é, firme lá, né? Que ele não podia se mover. Mas o filho dele ficou doente. E Jeroboão sabia da verdade, né? Ele sabia ali que tinha um profeta do Senhor. E ele falou para a mulher: se camufla aí, né? Se não mostre aí que é você, saia da cidade com a criança e vá procurar um profeta do Senhor, profeta de Deus. E pergunte para ele, né? Se alguém pode fazer alguma coisa, é ele. E esse senhor, né, já estava cego e ele sabe quando a mulher pisa, né? Quando a mulher entra, ele Por já sabedoria de Deus, né? Não é ele sabe, né? Deus já tinha avisado, revelado né? a ele, né? Isso. Revelado que ela viria camuflada, falando que era outra pessoa, né? E antes mesmo dela falar que é outra pessoa, ele já fala: pode entrar, mulher de Jeroboão. Por que você fala que você não é você, né? É isso aí. E daí eu acho intrigante, não é intrigante, mas a gente precisa ter a visão nossa carnal foge muito da visão de Deus, né? Porque o que que esse Aías, né, fala para a mulher? Abias, que era o filho que estava doente, falou assim: ele vai morrer, porque ele é o único da família de Jeroboão que agradou a Deus. Então a gente às vezes fala assim, nossa, né? Um menino, criança, doente, né? Que vai morrer. E ele fala, ele vai morrer. Mas a gente tem que entender aqui que, né? Às vezes morrer a gente vê como tanto sendo um problema, uma dificuldade, uma coisa tão ruim. E aqui o profeta fala assim, ele vai morrer, porque ele foi o único da família que agradou ao coração do Senhor, que agradou, né? O coração dele agradou a Deus. Então, assim, é legal da gente ver isso, porque às vezes a gente vê a morte como uma coisa muito ruim, ou a morte como algo negativo. E fala ali, né, em 1 Reis 14, ali no versículo 13, fala: ele é o único membro, né, da família de Jeroboão que terá um fim tranquilo, pois este menino é o único da família de Jeroboão de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Então, além do menino sim morrer, ele ainda vai ter uma morte tranquila. Então, a doença que, né, é vista ali como sempre um problema e a morte como é vista pela gente como um problema, aqui a gente vê que o menino sim morrerá com a doença, porque Deus se agradou dele e era o único da família de Jeroboão de quem Deus falou que se agradava. E a gente viu também que ele fala, né, que os demais serão mortos e serão comidos, né? Os que morrerão na cidade serão comidos pelos cães e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves. E depois, no final de 1 Reis 14, né, ele fala ainda sobre o reinado de Roboão, né? Falando ali que durante o reinado de Roboão, o povo de Judá provocou a ira do Senhor com seus pecados que cometeu, pois os seus pecados eram piores do que os pecados dos seus pais. E ali ele continuou, né, falando sobre tudo o que o reino de Roboão fez, né? E aqui, a gente lendo só 1 Reis 14, dá a entender que o reinado de Roboão só foi desviado, né? Que eles não adoraram ao Senhor, porque já vinha ali do reinado de Salomão, que o final do reinado de Salomão eles já estavam adorando outros deuses, né? Por conta da adoração que Salomão começou a fazer por influência da sua esposa. Porém, quando a gente vai ler ali 2 Crônicas 11, né? Ele fala mais detalhado.
sobre o reinado de Roboão, né? Ele não repetiu sobre o que a gente leu em Primeira Reis, mas ele detalhou sobre o reinado de Roboão e mostrou que nos 3 primeiros anos Roboão seguiu o caminho do Senhor, ele adorou o Senhor, né? O povo ia e adorava, tanto é que pessoas que estavam morando ali na parte de Israel, que era comandado pelo reinado de Jeroboão, saíram dali, largaram todos os seus bens, largaram tudo para ir morar em Judá, junto com o reinado de Roboão, porque queriam adorar livremente Deus, porque já em Jeroboão já não podia, tinha que adorar lá os deuses que Jeroboão criava. Porém, igual a gente falou já no episódio anterior, como foi de Jeroboão, né, com medo de perder o poder para Roboão ali, ele criou os deuses, assim aconteceu também com Roboão. A gente leu em 2 Crônicas 12, né, bem no início, aonde foi o deslize de Roboão, né? Que fala ali no capítulo 1. Mas assim que Roboão adquiriu fama e se tornou poderoso, ele e o povo abandonaram a lei do Senhor. 3 anos foi tranquilo, foi lindo, foi maravilhoso. Porém, no 4 ano ali ele começou a adorar outras coisas, né? E aí continua ali no versículo 2. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, o rei Sisaque do Egito atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros. Então ele foi com uma infantaria grande ali para atacar Roboão. Porém, se Roboão tivesse continuado, né, seguindo ao Senhor, o Senhor teria edificado ainda mais o reinado dele. Mas por fama, por poder, por ego, por orgulho, né, também fez ele se desviar. A gente vê assim dois reinados e dois reis, né? E dois reis se perdendo. Então a gente viu aí, né? Jeroboão se perdendo, sendo avisado por um profeta, né? Que ele estava se perdendo. Aliás, foi avisado até, né? Por, vamos dizer aí, dois profetas, né? Que ele estava se perdendo e se perdendo pela idolatria. E a gente vê aqui Roboão, né, que se perde pela fama e pelo poder, pela riqueza. Então, assim, a gente não vê que ele se perdeu, né, no começo da vida dele por adorar outros deuses, mas por começar a confiar totalmente o poder dele, né, nas coisas que ele estava construindo, pela fama, né, dele achar que ele era então, né, o bambambam, o todo-poderoso ali, né? Então a gente vê ali que foi realmente o erro de Roboão foi o egocentrismo, né? O orgulho excessivo, até o orgulho de qualquer forma excessivo ou não, ele é um problema, né? Então quando ele se tornou isso, fala, né, que por causa dessa infidelidade ao Senhor, o rei Sisaque atacou Jerusalém. E daí veio um profeta e falou para ele, né? Veio o profeta aí, Semaías, e falou, né? Vocês me abandonaram, assim diz o Senhor, vocês me abandonaram. Por isso eu abandonei vocês e os entreguei nas mãos de Sisaque. Então, tipo assim, cara, tá claro, né? O que aconteceu ali. E chama atenção, né? Eu acho legal que eles se humilharam, eles reconheceram o erro deles e eles se humilharam. E Deus fala, né, ali para eles, né? Mas vocês terão que pagar uma taxa a eles e vocês vão ver agora o que é servir a um rei em vez de servir a mim. Vocês vão aprender, né? Tipo assim, vão ver na pele, na vivência. Ele fala até ali no versículo 8: mas vocês serão seus servos e deverão pagar uma taxa a ele todos os anos, para que aprendam a reconhecer a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras nações. Então, tipo assim, agora você vai entender como que são, né? Como que às vezes, né? Ali sei lá, né? Deus estava dando poder, dando assim, não dando poder, né? Mas frutificando o templo de Roboão e ele, né? Por uma falha dele ali, o ego ali, deixou agora se perder tudo e agora serão, né? Aí vamos dizer servos do Egito. E na leitura de hoje, né, a gente viu que tanto Roboão como Jeroboão morrem, né? Então a gente vai ver, né, no próximo episódio
os sucessores do rei, né, Roboão e Jeroboão, e o que, que vai acontecer, porque aqui na leitura de hoje A gente está encerra, sem né, reinado. encerra aí os dois morrendo e sendo enterrados nos seus devidos lugares aí. E eu acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Então, assim como o Jason falou, no próximo episódio a gente vai continuar vendo todo esse desenrolar de dois reinados, porque no próximo a gente vai continuar segunda crônica, gente, de 13 a 16 e um pedacinho ali de Primeira Reis 15, tá? Então, fica com a gente, já se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha ele e nos vemos no próximo episódio, tá bom? Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!